Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, com todas as famílias que fazem parte da Igreja Presbiteriana Getsemane. O dia 30 de abril é uma data muito especial, né? Nessa data nós celebramos a Deus por mais um aniversário de organização da Igreja Presbiteriana Getsemane. E nesse dia, né, no último dia 30, nós celebramos a Deus por 53 anos de organização da nossa igreja. E eu falo nossa igreja porque, de certa forma, eu também faço parte dessa igreja, eu também faço parte dessa história, e eu louvo a Deus por mais um ano de organização que Deus permitiu a essa igreja. E eu agradeço também ao reverendo Tiago pelo honroso convite de, nessa data tão especial, poder meditar em um texto das Escrituras Sagradas com os irmãos. E o texto que eu quero meditar com vocês está em Marcos, capítulo 6, versículo 34. E você pode abrir aí, aonde você está, nesse texto, Marcos, capítulo 6, versículo 34. E eu convido você a manter esse texto aberto enquanto há a exposição da palavra do Senhor. E diz assim o texto: Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Para entendermos o texto que nós acabamos de ler, é preciso entender o seu contexto, o que havia acontecido antes de Jesus desembarcar desse barco. E os versículos 31 e 32, ou seja, o nosso contexto, né? Ele mostra que Jesus chamou seus discípulos para um lugar deserto. Jesus chamou seus discípulos para ir a um lugar longe da multidão para que pudessem descansar. O versículo 32, ele mostra que Jesus e seus discípulos tinham muito trabalho. Eles atendiam as multidões com suas necessidades e era tanto trabalho que eles não conseguiam nem comer, diz o versículo 32. Por isso, então, Jesus agora ele busca um lugar deserto, um lugar longe da multidão, para que pudesse, então, para que ele pudesse descansar com os seus discípulos. Mas o projeto não deu certo. O versículo 33 diz que a multidão viu Jesus e seus discípulos entrando nesse barco. E o que a multidão fez? Ela correu a pé e chegou antes de Jesus e seus discípulos no seu destino. E o versículo 34, né, que nós acabamos de ler, mostra que quando Jesus desembarcou, quando ele saiu do barco, ele viu a multidão. Então veja que interessante, Jesus está querendo ficar longe da multidão, mas a multidão descobre, né, onde Jesus iria, ela chega antes de Jesus. E Jesus agora está desembarcando e ele viu a multidão. Mas é interessante notar que Jesus não ficou furioso ao ver a multidão. Pelo contrário, o texto diz que Jesus se compadeceu da multidão. O texto diz que Jesus teve compaixão daquelas pessoas. O texto diz que Jesus sentiu a dor daquelas pessoas. E por que Jesus se compadeceu daquela multidão? O versículo diz que Jesus sentiu compaixão, né, daquela multidão, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Olha só que interessante. Aquelas pessoas, aquela multidão, eram como ovelhas que não têm pastor. E é interessante essa figura da ovelha. Nós somos como ovelhas, irmãos. E a ovelha, ele é o animal, né, ou um dos animais mais dependentes que existe. É preciso que alguém a guie, senão ela se perde. É necessário que alguém a leve ao pasto, senão ela morre de fome. É necessário que alguém dê água para ela, senão ela morre de sede. Ou seja, a ovelha é um animal totalmente dependente. E nós também somos totalmente dependentes de Deus. Sem Deus, nós não conseguimos fazer nada. E se a Igreja Presbiteriana Getsemane está celebrando, completando 53 anos,
É porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso bom pastor, ele se compadece de nós. E como bom pastor que é, ele tem nos sustentado, ele tem nos abençoado, ele tem nos guiado durante esses 53 anos de bênçãos. Mas a multidão que foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo, diz o texto que eles eram como ovelhas sem pastor. Os líderes religiosos de Israel haviam se perdido em suas tradições. Eles não estavam alimentando essa multidão espiritualmente. E Jesus então se compadece delas. E porque se compadeceu delas, passou a ensiná-las. Passou a alimentar essa multidão espiritualmente. O versículo 34 que lemos diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E aqui nós aprendemos duas lições muito importantes. A primeira lição é que as pessoas são prioridade. Veja que Jesus não dispensou a multidão. Ele interrompe o seu período de férias, ele interrompe o seu período de descanso para atender a multidão necessitada. Veja, irmãos, pessoas são prioridade sempre. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu vejo aqui é que Jesus ele é compassivo. Jesus ele é sensível às nossas necessidades. Jesus ele se coloca no nosso lugar, ele sente a nossa dor. Jesus Cristo é compassivo. Veja que ele se compadeceu dessas pessoas. E não só isso. Jesus não só é compassivo, como ele tem poder para suprir as nossas necessidades, sejam elas quais forem. A multidão, diz o texto, era como ovelhas sem pastor. Eles não estavam sendo alimentadas espiritualmente com a palavra do Senhor. Então Jesus se compadece delas e supre a necessidade espiritual delas, ensinando essas pessoas. Veja, Jesus é aquele que ele tem compaixão de nós e ele tem poder para suprir as nossas necessidades. E agora eu quero fazer uma pausa na história e ir para a sua história. Como está a sua vida hoje? Qual é a sua necessidade hoje? Você tem necessidade de saúde física? Você tem necessidade de saúde espiritual? Você está carecendo de paz interior? Qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade da sua família? O que tem trazido aflição para você? Saiba que Jesus Cristo, o nosso bom pastor, é aquele que se compadece de nós, é aquele que tem compaixão de nós, mas não só isso. Ele tem poder para suprir as nossas necessidades, sejam elas quais forem. A igreja presbiteriana Getsemane é prova disso. Jesus tem suprido as nossas necessidades. E é por isso que nós estamos celebramos no dia 30, 53 anos. 53 anos. Mas o texto não termina por aí. O versículo 35 e 36 dizem: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, como nós vimos no versículo 34, Jesus começou a ensinar a multidão, porque a multidão era como ovelha sem pastor. Eles não estavam sendo alimentados espiritualmente, então Jesus passa a ensiná-los. Jesus passa então a alimentar essas pessoas espiritualmente. Jesus passa a suprir a necessidade espiritual dessa multidão. E Jesus investiu um bom tempo nessa tarefa. E o tempo foi passando, e Jesus foi ensinando essas pessoas, e no finalzinho da tarde, o povo ainda estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. E então os discípulos pedem que Jesus, o nosso supremo pastor, dispensasse essa multidão. Mas veja o versículo 37, o que diz:
Porém ele, Jesus, lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E é interessante que Jesus aqui ele dá uma ordem, humanamente falando, absurda para os discípulos. Ele vira para os discípulos e diz: dai-lhe vós mesmos de comer. E aos olhos humanos, essa era uma tarefa impossível. Primeiro, porque era uma grande multidão. Não era um pequeno grupo de pessoas, mas uma grande multidão formada de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Além disso, os discípulos não tinham onde comprar pão. Eles estavam num lugar isolado, num lugar deserto. Onde eles iam comprar pão? E também era uma ordem absurda, porque não tinham dinheiro suficiente. Aonde eles iam arrumar dinheiro para sustentar mais de 5.000 pessoas? Por isso eles dizem no versículo 37, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Então, irmãos, só para vocês terem uma ideia, um denário era equivalente a um dia de trabalho. Ou seja, eram necessários 200 dias de trabalho de uma pessoa para sustentar aquela grande multidão. Ou seja, era necessário uma grande quantidade de dinheiro. E somente uma grande quantidade de dinheiro, de fato, é suficiente para alimentar uma grande multidão. Mas o versículo 38 diz: e ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, antes de operar o milagre, antes de fazer o sobrenatural, Jesus mandou que seus discípulos fossem ver quantos pães haviam. E isso é extremamente pedagógico. Para que haja um milagre, é necessário primeiro entender a nossa limitação. E foi isso que Jesus fez. Eu tenho 5 pães, eu tenho 2 peixes. Essa quantidade de alimento é suficiente para alimentar uma grande multidão? É claro que não. E Jesus deixa os discípulos cientes disso. Cientes de que vai acontecer um grande milagre. Aliás, o milagre é justamente o acontecimento daquilo que é impossível aos olhos humanos. E Jesus fala então nesse versículo, olha, confiram quantos pães nós temos, não é? E ele deixa então os discípulos cientes de que eles não tinham condições de sustentar aquela grande multidão. O versículo 39 e 40 dizem o seguinte: então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 e 50. Então, para facilitar o trabalho da distribuição dos pães, né, eles são divididos em grupos de 100 e de 50. E o versículo 41 e 42 dizem: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos partiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Então o texto diz que Jesus pegou o pão, pegou os pães, pegou os peixes, ele olhou aos céus no sentido de oração e ele abençoou esses pães. E ele começou então a partir esse pão, esses peixes, a dar aos seus discípulos para que os discípulos distribuíssem esse pão entre a multidão, esses pães entre a multidão. E o texto diz que todos se fartaram. Absolutamente todas as pessoas foram fartas com os pães e os peixes que Jesus havia multiplicado. Então veja, irmãos, que Jesus supriu a necessidade espiritual dessa multidão com seus ensinos e agora supre a necessidade física delas, multiplicando os pães e os peixes. Jesus Cristo é aquele que supre as nossas necessidades, sejam elas quais forem. E o texto encerra com o versículo 43 e 44 dizendo: e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000
homens. Então o texto termina dizendo que os 5 pães e os 2 peixes foram suficientes para alimentar essa grande multidão de mais de 5.000 pessoas e ainda sobrou 12 cestos cheios. Então o que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina, queridos, primeiro que Jesus Cristo ele é misericordioso. E nós vimos que ele é misericordioso em 2 momentos no texto. Primeiro, quando ele alimenta uma grande multidão espiritualmente. Nós vimos que essa multidão era como ovelhas sem pastor, eles não estavam sendo alimentados espiritualmente, então Jesus tem compaixão deles, se coloca no lugar deles e passa a suprir as suas necessidades ensinando esse povo. Mas nós vemos que Jesus é misericordioso também quando ele alimenta essas pessoas fisicamente, multiplicando 5 pães e 2 peixes. E eu volto a perguntar para você nesse vídeo, qual é a sua necessidade? O que a sua família está precisando? O que você está precisando de fato? Qual é a sua necessidade? Deus, Jesus Cristo, ele tem compaixão de nós e ele tem poder para suprir as nossas necessidades, não se esqueça disso. Então, se Jesus ele tem compaixão, se ele tem poder, coloque o pouco que você tem nas mãos do Senhor. Coloque o pouquinho que você tem nas mãos de Jesus, porque o pouquinho nas mãos de Jesus se torna muito. Não se esqueça disso. Está faltando amor no seu lar? Coloque o pouquinho de amor que você tem nas mãos de Jesus, porque Jesus tem poder para multiplicar isso. Está faltando fé? Coloque sua vida diante do Senhor, peça para que Ele multiplique a sua fé. Essa é a primeira aplicação que eu queria fazer. E a segunda aplicação é que nós devemos compartilhar aquilo que recebemos de Jesus. Nós vimos que não foi Jesus que deu o pão para a multidão, mas ele multiplicou os pães, deu aos discípulos para que os discípulos multiplicassem. Nós estamos passando um momento muito difícil da história, onde as pessoas, estamos vivendo um tempo de pandemia e há muitas pessoas necessitadas. Que Deus nos dê a graça de sermos solidários nesse momento e dividir aquilo que Deus tem dado para nós. Tanto fisicamente, ajudando as pessoas com cestas básicas, com ajudas financeiras mesmo, quanto espiritualmente, o que nós temos recebido de Deus espiritualmente. Que nós possamos também ser canal de bênção e entregar um pouco daquilo que Deus tem dado a nós. A Igreja Presbiteriana Getsemane tem feito isso há 53 anos. Há 53 anos Deus tem mudado a vida de pessoas e tem feito dessas pessoas missionárias, levando o Evangelho da paz a todos que necessitam. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai de amor, Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse ano de vida, de organização que o Senhor deu a essa igreja tão especial, a Igreja Presbiteriana Getsemane. E a minha oração é que o Senhor, ó Pai, esteja, antes de tudo, recebendo a nossa adoração. Porque a igreja está fazendo aniversário, mas o grande homenageado é o Senhor. Porque se ela está há 53 anos, ó Pai, naquele local, é porque o Senhor tem guardado, sustentado e abençoado essa igreja. Estenda, ó Pai, a tua bênção sobre cada membro, sobre cada família que faz parte dessa igreja. E ajuda essa igreja, use essa igreja, para que ela seja, ó Pai, um ponto de luz naquele bairro, na cidade de Patrocínio e em todos os lugares, ó Pai. Muito obrigado por essa igreja, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido. Forte abraço. Até a próxima.